Capítulo 28. De Saudades, História de Menina e Moça. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Saudades, História de Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro. Capítulo 28. De como, estando da queda Bimnarder muito doente, Aonia buscou maneira por onde o fosse visitar. Veio assim, por acerto, que perto dali havia uma ermida de uma santa de grande romagem, e era então, no outro dia, a véspera do seu dia, e a ama e as mulheres de casa ordenaram ir lá. Havida licença de lamentor para Aonia, e postos a caminho, que a pé podiam bem andar, ao passar pelo monte, se chegou Enis a Aonia, e disse-lhe que ali era, porque iam já concertadas. Nisto fez Aonia que cansava. A ama disse logo que repousasse um pouco, mas desta vez não teve ela maneira para ir aonde Bimnarder estava. Foi lá Enis. De tornada, fizeram ali grande detença. Buscando achaque de querer lá ir para detrás das casas, levando Enis consigo, houve tempo para Aonia entrar onde ele estava então deitado, contra a outra parte da parede, chorando, porque não vira Aonia ao passar, que bem se pudera ele erguer. E como isto perdera, cuidava também que havia de perder a tornada, porque um mal nunca lhe viera sem outro, pelo que estava no maior pranto do mundo para consigo. Entrada Aonia, deteve-se um pouco, e sentiu que ele chorava e suspirava baixo, de maneira que, como naquilo, se forçava a si mesmo. Ela, para ver se poderia saber o porquê, que tudo desejava saber dele, deteve-se ainda mais, mas ele, com pensamentos muitos que sobrevinham ao choro, mais o acrescentava do que o diminuía. Assentando-se então Aonia na borda daquela sua pobre cama, lhe pôs a mão. Quisera lhe dizer alguma cousa, mas não pôde, que lhe faleceu o espírito. Virando-se Bimnarder e vendo-a, também lhe faleceu o seu. Estiveram assim ambos um grande pedaço, sem se dizerem nada um ao outro, e ele com os olhos postos em Aonia, e Aonia postos os seus no chão, porque em se virando Bimnarder, tomou vergonha. Levando-os assim à terra, cobriu-se-lhe o seu formoso rosto de um tanto de cor, além do natural. Costumava dizer meu pai, porque parte desta história em seu tempo se soubera, que não parecia senão que viera aquela cor como para ajudar ainda mais Aonia contra Bimnarder, tão formosa, a ela, formosa, fizera. Mas estando assim nisto eles ambos, e não estando eles ambos ali, chegou Enis muito de rijo à porta, dizendo que se queriam já ir e que a mandavam chamar. Assim foi forçoso levantar-se Aonia e ir-se, e Bimnarder ver tudo, e ficar. Mas Aonia, que bem via os olhos de Bimnarder como ficavam, tomou uma manga de sua camisa, e rompendo-a, para remédio de suas lágrimas lhe a deu, significando, na maneira só como lhe a deu, o para que lhe a dava, pois parece que a dor grande que sentia não lhe deixou dizer por palavras, mas em lhe a dando, pôs os olhos nos seus, dizendo-lhe só assim: pesa-me, pois, a minha ventura ou desventura, não quis que vos eu deixasse de magoar com o que eu não quisera. E estas palavras lhe disse, já fora da porta. E com elas, e com o que sentiu ao dizer delas, duas a duas, lhe começaram as lágrimas a correr dos seus formosos olhos, e pelas suas faces formosas abaixo lhe iam fazendo carreiras por onde iam, que Bimnarder a tanto pranto convidou, quanto era a razão dele, pois perdia a vista. Foi tanto o choro, que não lhe bastavam os seus olhos e as suas lágrimas, pelo que lhe não pôde então dizer nada. Mas Enis, apressando Aonia com a fala e com as mãos, quase puxando-a e levando-a já, virou-se para ele Aonia, dizendo: levam-me. E deixando-se ficar toda com os olhos, se foi assim, enlevada, até que, com a parede das outras casas, passou além. Apartada que ela foi de Bimnarder, ele não se pôde ter que pela outra banda da sua casa se não saísse para aquela parte donde se podia ver o caminho que elas levavam, e ali esteve olhando, entretanto a terra lhes deu lugar, e depois um grande pedaço, enquanto poderiam bem chegar à casa, pois parece
folgam também os olhos com a presunção e descansam em olhar para aquela parte onde está ou vai aquilo que podiam ver se não fora a fraqueza d'eles ou o impedimento d'alguma cousa. Mas como lhe pareceu que estaria já em casa, lembrou-se logo do lugar onde éla estivera na sua cama assentada, e com grande pressa se tornou para lá. E entrando foi-se ali pôr, onde éla estivera dantes. Consigo estava fantasiando a aonia, ora lembrando-lhe como aquilo fizera, ora como aquel'outro. Depois, tomando aquela parte da manga que lhe deixara, se punha a chorar com éla, de mistura com palavras tristes, como que as houvesse éla de entender. N'isto passou aquela doença, em que grandemente foi visitado por enis, e sarou depressa. E daqui até que lhe aconteceu a desventura que vos contarei, se passaram tempos e outras infindas cousas, porque os passos de lamentor acabaram-se, e pelo apartamento do lugar onde eles estavam, aonia e a ama, com outras mulheres de casa, iam passar tempo à ribeira deste rio, onde bimnarder sempre andava. Mas nenhuma cousa há neste mundo em que se deva ninguém muito fiar, que aquela grande segurança em que bimnarder estava em lugar tão ermo lhe não pôde durar, como agora vereis. Capítulo 28.